Meus irmãos, a vida é um conto de falhas. Gente, eu gostei muito desse título, até porque não fui eu que fiz esse título, mas eu achei muito bom e a arte, então, ficou muito legal. Quero agradecer a galera da produção, que é sempre maravilhosa, nessas criações para a gente. Mas o que eu gostaria de compartilhar com vocês, com a gente essa noite, algo que eu creio que seja da parte de Deus para a gente, é que a vida é um conto de falhas. Tem alguns títulos que eu estava escrevendo e pensando para essa pregação, para o que eu quero compartilhar aqui essa noite, e eu escrevi algum deles aqui, eu falei, poxa, eu acho que vale a pena compartilhar, para a gente entender um pouquinho qual que é o resumo, qual que é a essência da palavra de hoje, né? O primeiro é a vida é um conto de falhas. O segundo é o problema não é 2023, é a sua vida. Lutando como nunca, perdendo como sempre. Quando te falarem que não vai dar certo, acredite. Todo mundo é incompetente, inclusive a gente. Você não pode mudar o seu passado, mas pode estragar o seu futuro. A derrota você já tem, busque a humilhação. Algumas pessoas sabem bem o que é isso. Lute como nunca, perca como sempre. Pare de achar que vai dar tudo errado e tenha certeza. Glória a Deus. Meus irmãos, brincadeira, é óbvio que a minha intenção não é deixar você desanimado, fazer você sair daqui triste, deprimido, esse não é o objetivo. Mas a ideia dessas frases, desse texto, na verdade é mostrar para a gente que não adianta a gente batalhar para ser pessoas melhores. Nós sempre vamos falhar nisso. Sempre vamos falhar. Normalmente a gente pensa, né, que nós precisamos evoluir, né? Eu preciso ser uma pessoa melhor amanhã do que eu fui hoje. E eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Ou então, eu preciso ser a cada ano melhor. Eu preciso ser uma pessoa que vai fazer as coisas diferente. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós descobrimos que isso é impossível. É impossível nós fazermos as coisas diferentes, ou sermos melhores, ou fazermos coisas melhores. Ao mesmo tempo, o que o Evangelho nos fala é que mesmo você sendo essa pessoa que não consegue ser uma pessoa melhor, você continua sendo santo, justo, amado e filho. Isso pode parecer uma coisa que não faz sentido, mas o Evangelho ele nos traz uma clareza sobre o que Cristo fez por nós. E nós entendemos que não é pela nossa força, e é isso que eu queria compartilhar aqui essa noite. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Pai, nós queremos glorificar o Teu nome, Deus. Nós estamos aqui por Sua causa. E nós estamos aqui nesse momento, Pai, orando juntos como igreja do Senhor, como noiva do Teu Filho, pedindo para que o Senhor derrame sobre nós, Pai, uma unção, Pai. Derrame sobre mim uma unção para que eu possa compartilhar da Tua palavra. E a Sua palavra venha sobre nós, Deus, e nos transforme, nos molde a maneira que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém. E por que nós, olhando para o Evangelho, nós percebemos que nós não conseguimos ser pessoas melhores? Quando nós olhamos e vemos o que é o Evangelho, você já deve ter ouvido várias coisas sobre o que é o Evangelho. O Evangelho ele não é uma religião. Muito menos ele é um estilo de vida. Eu me comporto corretamente, isso me torna um evangélico, um cristão. O Evangelho, ele não é isso. O Evangelho é sobre crer corretamente. O Evangelho é sobre crer naquilo que Jesus fez e crer corretamente no que Ele fez e o que nós recebemos quando Ele morreu por nós. Quando nós cremos no que é correto, isso molda a forma que eu me comporto. Então eu creio naquilo que é uma verdade e aquilo que é uma verdade molda como eu vivo, molda o meu estilo de vida. Então o Evangelho não é um comportamento estilo de vida, a consequência é o comportamento estilo de vida, mas o Evangelho é sobre aquilo que nós cremos, é sobre aquilo que nós acreditamos, é sobre aquilo que nós sabemos que aconteceu e isso influencia todas as áreas da nossa vida. Quer ver um exemplo? Nós tivemos a Copa recentemente. E eu conheci pessoas que juravam, acreditavam, tinham toda a fé do mundo que o Brasil ia ser hexacampeão. Talvez você seja um desses.
E eu conheci pessoas que não estavam nem aí, falavam, ó, esse time aí não vai dar certo e tal. Então, aquilo que a pessoa cria moldava o comportamento dela na hora do jogo. Então, nós tínhamos pessoas, inclusive a gente assistiu o jogo aqui, e a galera, quando o Brasil fez o gol, a galera pulou, eu fiquei preocupado, isso ia quebrar tudo. Mas nós vimos pessoas olhando e falando, Brasil vai ser hexa. E mudava o comportamento delas, na hora dos jogos, elas vibravam. Né? Quando o Brasil tomava um gol, elas ficavam desesperadas e ficavam se perguntando por que o Tite não botou o Neymar para bater primeiro, e ficavam desesperados, preocupados. Então, mudava o comportamento. Já aquela pessoa que não estava acreditando tanto que o Brasil é sexy, assistiu o jogo e falou, foi um bom jogo, até que o Brasil jogou bem, até que... Pode ser, pode. Então, aquilo que nós cremos altera a forma como a gente se comporta. Aquilo que nós sabemos ser verdade molda a forma que eu me comporto. E antes da gente entender um pouco sobre isso, a gente precisa entender o que nós cremos. Em Gálatas 1:4, Paulo vai falar o seguinte, Jesus entregou a sua vida por nossos pecados, a fim de nos resgatar desse mundo mau, conforme Deus, nosso Pai, havia planejado. Então, esse é o primeiro ponto do que nós cremos. Nós cremos que Jesus veio, Ele deu a sua vida para o quê? Para os nossos pecados. Ele deu a sua vida no nosso lugar para que a gente fosse perdoado. Então, a primeira coisa que nós precisamos crer sobre o que é o Evangelho é entender que nós somos pecadores, impotentes, perdidos. O que nós produzimos é somente pecado. Essa é a primeira verdade sobre quem nós somos. Eu quero que você imagine comigo uma mangueira. Eu cresci num local, é quase que um sítio assim, e eu lembro que tinha uma árvore que a gente chamava de árvore do centro. Não era nada místico não, é que ela ficava no centro do local que a gente morava. E assim, é claro que isso é a minha memória de criança, mas na minha cabeça, a árvore tinha a circunferência da bateria, de tão grande que era. Tudo bem que eu era criança, pode ser bem menos do que isso, talvez o meu pai e minha mãe que estão ali possam me relembrar que não era tão grande assim, mas na minha cabeça era. E era uma mangueira. E eu lembro que quando aquela mangueira dava manga, caía, assim, por toda a região, né? Ela era muito grande. Uma mangueira, ela não pode mudar a natureza de quem ela é, ela só consegue dar manga, certo? Sim ou não? Ela só consegue dar manga, ela não consegue dar uma laranja, dar um morango. Ela dá quem ela dá. Nós não somos uma mangueira, mas nós somos uma pecadeira. E adivinha que fruto nós damos? Pecado. Nós não conseguimos mudar a nossa natureza de quem nós somos. Nós somos uma pecadeira e aquilo que nós produzimos é pecado. A gente só consegue produzir isso. Esse é o fruto da natureza de quem nós somos. Então, a primeira crença que nós olhamos quando vemos o Evangelho é que nós somos pecadores, mas Jesus se entregou por nós. E é muito engraçado porque às vezes a gente ouve, e não está errado dizer isso, eu entendo quando a pessoa fala assim, Jesus morreu para você ter uma segunda chance. Você entende o que ela quer dizer. Mas, se isso fosse literal, e você tivesse uma segunda chance, adivinha o que você faria com essa segunda chance? Estragaria tudo de novo. Se Jesus tivesse colocado, você estava no caminho e você pecou. Aí você olha e fala, poxa, Jesus, eu pequei, né? Aí Jesus, não se preocupa, meu filho, eu tenho uma segunda chance para você. Adivinha o que você faria nesse caminho? Pô, Jesus, eu pequei. Não tem problema, meu filho, eu te coloco uma terceira chance. Poxa, Jesus, eu pequei. E assim seria o resto da vida. Então, o que Jesus fez não foi te dar uma segunda chance. Ele substituiu a sua vida e viveu a vida que nós deveríamos viver, uma vida santa e justa, uma vida que a gente nunca conseguiria viver. Ele substituiu a nossa morte naquela cruz. Então, o sacrifício de Jesus foi um sacrifício substitutivo, onde nós deveríamos morrer e Ele morreu em nosso lugar. Esse é o segundo ponto sobre o Evangelho. O terceiro ponto é que Deus Pai aceitou a obra de Jesus morrendo na cruz. E o último ponto é que, por que Deus aceitou a obra de Jesus na cruz e não a nossa morte, a morte de Jesus? A resposta para isso é porque Ele simplesmente quis. Por sua graça e bondade, Ele simplesmente quis e aceitou a obra de Jesus, que Jesus fez em nosso lugar. Então, isso é o Evangelho, é isso que nós cremos. Essa crença molda a forma que nós nos comportamos. A crença muda a forma como nós vivemos. Então, chegando a essa conclusão, que nós podemos olhar, então, que para que eu seja salvo, eu não preciso fazer nada? A resposta é que sim, você não precisa fazer nada, porque Jesus já fez. E qualquer coisa que você faça não vai ser suficiente para a sua salvação.
O que Jesus fez na cruz me tornou santo e justo. O que Jesus fez naquela cruz nos salvou, mas também nos transformou, nos separando para quem Deus quer que a gente seja, como santos, e nos justificando, não trazendo mais a condenação do pecado. E essa é a primeira grande maravilha do Evangelho. Essa é a primeira grande notícia que nós vemos no Evangelho, e essa deve ser a nossa primeira crença sobre o que é o Evangelho. Então, esse mito que fala de que você tem que buscar a melhor versão de você mesma, é um mito, porque não existe melhor versão de você mesma. Qualquer versão de você mesma é uma versão de uma pessoa caída, que é arruinada, destruída pelo pecado. Qualquer versão melhor de você mesma não tem como ser melhor, porque qualquer versão de você mesma é uma versão de uma pessoa que foi inundada pelo pecado. E aí nós pensamos, não, mas não é possível. Aquilo que eu faço deve contar para alguma coisa. Não é possível. Eu oro, eu jejuo, eu leio mais a Bíblia. Isso, cara, não é possível. Isso deve contar para alguma coisa. Deve contar para alguma coisa. Não é possível. Eu entendi que Jesus morreu por mim, eu me tornei santo e justo, mas aquilo que eu faço não vale de nada. Paulo continua escrevendo na carta de Gálatas, e ele vai falar exatamente, respondendo a essa pergunta, lá no capítulo 3, no versículo de 1 a 5, ele fala assim, olha, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Jesus Cristo não lhes foi explicado tão claramente como se tivessem visto com os próprios olhos a morte dele na cruz? Deixem-me perguntar apenas uma coisa. Vocês receberam o Espírito porque obedeceram à lei, ou seja, pelo seu comportamento de fazer coisas boas ou não, ou porque creram na mensagem que ouviram? Será que perderam o juízo, tendo começado no Espírito, porque agora procuram tornar-se perfeitos por seus próprios esforços? Será que foi à toa que passaram por tanto sofrimento? É claro que não foi à toa. Volto a perguntar, acaso aquele que lhes deu o Espírito e realizou milagre entre vocês, agiu assim, porque vocês obedeceram a Deus, ou seja, por causa do comportamento de vocês, ou porque creram na mensagem que ouviram? O que Paulo está falando aqui para a gente é o seguinte, olha, será que vocês não entenderam que a mesma fé que salvou a vida de vocês é aquela fé que santificou e justificou a vida de vocês, e não adianta o que você faça, isso não muda o status de você ser santo e justo diante de Jesus? Toda vez que você pensa que você fala assim, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, entenda, é claro que nós precisamos fazer isso, mas se você faz isso como um comportamento para alcançar um status de santo e justo, Paulo está falando, vocês estão malucos, insensatos, vocês estão pensando o quê? O mesmo Jesus que salvou a vida de vocês, é Ele que santifica e justifica vocês. Nada do que vocês fazem, nada da maneira que vocês se comportam, nada relacionado ao estilo de vida, pode mudar o status que Jesus tem e ganhou e derramou sobre a sua vida. Nada. Então, não dá para eu ser mais santo do que eu sou, da forma que Jesus me vê. Não dá para eu ter mais amor do que Deus já derramou sobre a sua vida para amar as outras pessoas. Qualquer coisa que você faça, buscando ter mais alguma coisa que foi derramada através do sangue de Jesus, você está se esforçando pelo próprio esforço. Você está procurando se aperfeiçoar pelo próprio esforço. Nada do que nós fazemos nos torna mais santo e justo do que o que Jesus já fez na cruz. Nada do que você faça. Nada da maneira como você se comporte. Eu vou dar um exemplo. Imagina que o Pedrinho, meu filho, filho da Mari, nós estamos agora num período de introdução alimentar, que é um período abençoado, glória a Deus. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que é isso, é um período que você está ali, meu Deus, mas ele não está comendo nada, mas ele está comendo, então é um período onde ele está provando várias frutas, vários alimentos, e é tudo muito estranho e muito novo para ele. Então ele se suja mais do que ele come. Quem já viu meus stories aí já viu, né? Ele fica todo sujo de fruta, sujo de verdura, um monte de coisa. O fato dele estar sujo e não ter tomado banho ainda, por exemplo, não muda o fato dele ser nosso filho. O fato dele se comportar, às vezes, de alguma maneira, fazendo alguma birra ou irritado com alguma coisa, não muda o status dele ser nosso filho amado, de qual nós queremos estar perto, sempre caminhando junto com ele. O fato de você pecar ou deixar de pecar, ou querer ser mais santo, mais justo, não altera o status de Deus ser o seu pai e você ser um filho e filha amada dele, santo e justificado por ele. Isso não muda. Não muda quem você é. O seu comportamento não diz quem você é, mas aquilo que você crê sobre você que diz quem você é.
Quando nós cremos no Evangelho e nós decidimos fazer coisas boas, é bom que a gente faça coisas boas, eu não faço aquilo porque eu quero algo daquilo, eu faço aquilo porque aquilo é quem eu sou. Então, quem é que crê que Jesus morreu por você? Levanta a mão. Quem é que crê que você foi lavado pelos seus pecados? Levanta a mão. Quem é que crê que você foi amado por Jesus naquela cruz? Levanta a sua mão. Quem é que crê que Jesus levou suas maldições e os pecados sobre ele? Levanta a sua mão. Quem é que crê que ele te substituiu numa morte que você deveria morrer? Levanta a mão. Quem é que crê que ele é o Senhor da sua vida? Levanta a sua mão. Se você crê nisso e você tem fé nisso, é isso que você é. Você é filho porque você foi adotado por ele. Você é justo porque você foi justificado por ele. Você é santo porque você foi separado por Deus para viver as grandes obras que ele tem para a sua vida. E você é amado porque ele morreu por você. Isso é um status que não muda. Nossa, nem se eu fizer a coisa mais terrível do mundo, isso não muda. Nem se eu fizer a coisa mais incrível do mundo, isso não muda. Ser santo e justo e filho e amado não é o seu alvo. Esse é o seu ponto de partida. No dia em que você aceitou sua vida para Jesus, você recebeu isso por completo. Então eu não caminho para algo, eu caminho porque eu sou. Eu sou amado, eu sou justo, eu sou santo. Eu fui redimido. Eu sou alguém que foi justificado. Eu sou alguém que fui restaurado. Eu sou isso, esse é o meu ponto de partida. E aí eu vivo minha vida porque eu sou isso. Não porque eu quero alcançar isso. Não porque eu quero receber mais disso. É impossível fazer isso, senão eu vou estar me aperfeiçoando pelo meu próprio esforço. Eu vivo pelo que creio. Se eu sou santo, eu decido viver como um santo. Não eu vivo para ser santo. Se eu sou justo, eu decido viver assim. Aquilo que nós cremos que nós somos, a verdade do Evangelho, é que molda o seu comportamento e aquilo que você faz. Nesse momento, quando você crê sobre a verdade de quem você é, você deixa de ser uma pecadeira. E você é arrancado daquela raiz de pecado e você é enxertado na videira viva. E aquilo que flui na vida de Jesus começa a fluir sobre você. Então, se Jesus é santo e justo, adivinha o que você é? Santo e justo. Se ele foi um filho amado por Deus, adivinha o que você é? Um filho e uma filha amada por Deus. E nada muda isso. Nada altera isso. Essa é a minha nova natureza. Antes eu não podia mudar quem eu era e o que eu fazia. Eu só gerava pecado. Porque essa era a minha natureza. Agora eu tenho uma nova natureza. Que me tornou santo e justo. E por eu ser santo e justo, eu quero produzir santidade e justiça. Eu quero produzir amor sobre a vida de outras pessoas. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque isso iguala todo mundo diante de Deus. Porque se você for pensar bem, imagina quem tem muito dinheiro, quem tem muita grana. E a pessoa é um cristão, uma cristã, e ela decide, por exemplo, investir em missionários lá fora. Ela decide abrir orfanatos, ela decide abrir hospitais, ela decide abrir igrejas, ela decide investir no reino. E aí você olha para você, assim, para o seu bolso e fala, olha Deus, se isso for critério de ser mais santo e justo ou mais amado, eu estou no sal, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar a conta do banco ou alguma coisa do tipo. Então o Evangelho retira qualquer tipo de privilégio que as pessoas têm de fazerem coisas. Porque não tem relação com aquilo que você faz, tem relação com aquilo que você é. E adivinha, ninguém ganha aquilo que você é. Jesus já ganhou isso para nós. E Ele derrama em qualquer um que aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Quer ver outro exemplo? Talvez você pense assim, olha, eu não consigo ler tanto a Bíblia, eu não consigo orar tanto. Se eu soubesse na minha adolescência, eu teria orado mais. Eu teria lido mais a Bíblia, porque eu tinha mais tempo para fazer isso. Eu tinha mais tempo para me dedicar ao Senhor, eu tinha mais tempo para me santificar, mais tempo para me jejuar. Imagina se a régua de medida de Deus for tempo de investimento que você tem na obra dele. Quem é pai e mãe tem filho e às vezes se lembra de orar no final do dia e fala, poxa Deus, eu não orei hoje o dia inteiro, me perdoa, ora 5 minutos ali, cai na cama morto de cansado, tem que acordar no dia seguinte para trabalhar. Imagina isso, se essa fosse a régua de medir, ao longo do tempo você fica com menos tempo para fazer essas coisas. E você fala, nossa, eu estou ficando menos santo, menos justo,
menos santificado, eu sou menos amado, eu sou menos filho por causa disso. Então o que Jesus e o que Paulo escreve aqui para os Gálatas é, olha, aquela pessoa que por conta da correria do dia e não consegue às vezes se dedicar ao tempo como gostaria para o Senhor, e o adolescente que fica horas no seu quarto orando e lendo a Bíblia, essas duas pessoas são filhas santas e justas. Eu as vejo da mesma forma, porque eu vejo elas como eu vejo o meu filho Jesus. O que eu estou dizendo aqui não é que você não tem que ler a Bíblia, não é que você não tem que orar, não é que você não tem que jejuar. Se você quiser fazer isso, faça isso. Aliás, adolescentes, enquanto vocês têm tempo, aproveitem, se mergulhem na presença de Deus, orando e jejuando e lendo a palavra, porque isso vai fazer uma diferença gigante no futuro de vocês. Eu tenho certeza disso. O que eu estou dizendo é que o que Deus está falando para a gente hoje é que o seu status, a forma que eu te vejo, a forma que eu olho para você, isso não muda. Não dá para ser mais evoluído. Às vezes eu ouço pessoas que a gente chama e fala assim, olha, você podia ser um líder de PGM. Aí a pessoa, mas eu não me sinto digno. É como se qualquer pessoa que é líder do PGM fosse um ser mais evoluído, né? Ou, você tinha que se envolver no ministério, você tem tanto talento para tal coisa. Um dia eu vou estar pronto. Hoje não. A notícia do Evangelho é que você nunca vai estar pronto. Você nunca vai ser digno. Você nunca vai ser bom o suficiente. Jesus foi. E Ele derramou isso sobre nós. E adivinha, todo mundo agora se tornou apto para cumprir as boas novas e falar do que Jesus fez na nossa vida. Você está com medo de evangelizar e fala, eu, pecador, eu peco tanto, eu não oro o suficiente, eu não sou santo o suficiente. Adivinha, você nunca vai ser. Não tem como. Mas Jesus foi e Ele derramou isso sobre você. A partir desse momento, todo mundo está pronto para falar do que Jesus fez, para pregar o Evangelho, para ser líder de PGM, caso esse seja o seu desejo, para ser missionário, ser enviado para as nações, para expulsar um demônio que aparecer aqui. Não, imagina, eu tenho medo disso porque eu sou pecador, eu pequei ontem. Se o diabo me enganar, aliás, um parênteses aqui, é exatamente isso que o diabo faz. Sabe o que ele faz? Vem aqui, João e Breder, preciso da ajuda de vocês aqui, rapidinho, vem. Não vou zoar você, Breder, prometo. Vem aqui. O Breder vai ser Jesus, tá? Só para levantar a moral. Jesus. Vira aqui para frente. Fica aqui. João fica atrás dele. Tenta se esconder atrás dele, João. Fica mais próximo, fica mais próximo. Quando Deus, Ele olha para nós, e aqui eu estou ilustrando isso, tá, gente? Óbvio que isso não é literal, tá? Quando Deus olha para o Felipe, Ele vê o Felipe Breder, tá? Mas o Felipe é alguém que se entregou, o João é alguém que se entregou a Jesus. Mas o João, ele é pecador, sim ou não, gente? Ele faz coisas erradas, sim ou não? Ele faz algumas coisas certas, uma ou outra, mas ele peca bastante. Só que quando Deus vai em direção ao encontro, pela sua natureza de quem Deus é, santo e justo, era impossível ele alcançar o João. Era impossível ele ter um relacionamento com o João. Mas o João não é mais João, porque ele se entregou a Jesus, agora o João é Jesus. Então quando Deus olha para o João, Ele vê o próprio filho dele, santo e justo. Santificado, como ele é. Só que aí, o diabo ele chega para o João e fala, eu sei que você não é isso, né? Santo e justo, você peca, você faz... Lembra aquela vez que aconteceu isso? Você pecou. Aí o João começa a acreditar nisso. Aí como ele vive? Ele vive debaixo de culpa, de medo. Ele não vive à altura do que ele é. O que ele crê muda o comportamento dele. E ele passa a não andar como alguém que é filho, santo e justo diante de Deus. Aí ele começa a parar de não querer mais ler a Bíblia, porque ele não se sente digno, ou orar, ou vir na igreja, ou participar do PGM. Mas quando o João levanta o escudo da fé dele, e ele crê na palavra que diz que ele foi santificado, foi justificado, as setas do inimigo não vão contra ele. E aí o que acontece? Ele sabe quem ele é em Jesus. E aí ele começa a andar à altura disso. Ele começa sabendo, eu sou justo, eu sou santo, eu fui resgatado, eu fui redimido. Deus me ama porque eu sou seu filho. Então ele começa a se envolver nas coisas do reino. Não porque ele quer receber mais daquilo, mas porque ele sabe quem ele é. E ele quer se comportar daquela maneira. Aplausos aqui para o pessoal, gente. Muito obrigado. Talvez você não esteja tão convencido do que eu estou te falando, mas aí Paulo, ele vem com uma estratégia perfeita lá em Gálatas 3, de 6 a 14. Eu não vou ler, é um texto grande, você pode ler em casa. Ele chega e fala assim, olha, vocês sabem quem é Abraão, não sabem?
Vocês lembram de Abraão, gente? O pessoal que está lendo a Bíblia acabou de passar por essa história aí, de Abraão. Vocês lembram de Abraão? Beleza. Vocês lembram de Moisés? Beleza. Quando que veio os 10 mandamentos? Em Abraão ou em Moisés? Moisés. Mas Abraão viveu quando? Mais de 400 anos antes Abraão viveu. E se nós lemos a palavra, nós vemos que Abraão foi o quê? Ele foi separado por Deus como santo e justificado. Por quê? Se não tinha nem Bíblia para ele ler, para saber o que ele tinha que fazer ou não. Como que ele foi justificado? Aí Paulo fala, ele foi justificado porque ele creu. Porque ele sabia quem Deus era para a vida dele. E isso foi suficiente. Aí Deus depois vem, traz Moisés, levanta a lei, levanta os mandamentos, levanta a Bíblia e fala, ó, tá aqui agora a Bíblia para vocês viverem. Será que Deus mudou de ideia e a partir desse momento é aquilo que nós fazemos que conta? Não, Deus nunca mudou. Sempre foi aquilo que nós cremos sobre o que Jesus fez por nós. Sempre foi aquilo que nós cremos sobre o que o sangue de Cristo fez sobre a nossa vida. Então Deus não mudou de ideia. Aí Paulo fala nesse capítulo que aqueles que decidem viver uma vida fazendo coisas para alcançar um status ou receber um status, vivem uma vida amaldiçoada. Uma vida cheia de ansiedade e insegurança. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir alcançar esse status. Você nunca vai conseguir ser santo e justo. É impossível. Então, aqueles que decidem viver fazendo algo para alcançar algo, vivem uma vida de maldição. E se algo que você fizesse pudesse mudar o seu status sobre como Jesus te enxerga, a morte de Cristo não teria sido suficiente. A morte de Cristo foi suficiente. Deus, Ele verá Jesus sobre a sua vida. Enquanto nós quisermos continuar vivendo pelo nosso esforço, nós vivemos uma vida de prisão e maldição, achando que aquilo que nós fazemos altera e muda alguma coisa de quem nós somos. Não é o que a gente faz que nos torna mais santo e justo. É o que Jesus já fez na cruz. Nós fazemos porque somos. Nós não somos porque fazemos. Amém? E aí, Paulo ele continua escrevendo a carta de Gálatas e algumas pessoas perguntaram, então para que serve a lei? Para que servem os mandamentos? Porque os mandamentos eles são, faça isso e não faça isso, certo? Se o que eu fizer não faz diferença, por que existe isso? Lá no capítulo 3, 19 a 21, ele fala o seguinte, qual era então o propósito da lei? Qual que é o propósito do seu comportamento? Qual que é o propósito dos 10 mandamentos? Ela foi acrescentada a promessa para mostrar às pessoas os seus pecados. Mas a lei deveria durar apenas até a vinda do descendente prometido. Por meio de anjos, a lei foi entregue a um mediador. O mediador, porém, só é necessário quando 2 ou mais precisam chegar a um acordo. E Deus é um só. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Se a lei fosse capaz de conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência da lei. O que Paulo está falando aqui é o seguinte, olha, a palavra, a Bíblia, os mandamentos, aquilo que nós devemos fazer, eles existem não para que você alcance algo ou seja algo, porque você já é. Eles só estão ali para mostrar o quanto você é incapaz de executar aquilo. É tipo assim, é para mostrar o quanto você é ruim de obedecer, é para isso que a lei existe. Você consegue parar de pecar hoje? A partir de hoje eu não peco mais. Você consegue fazer isso? A partir de hoje eu não minto mais. A partir de hoje eu vou amar todos os meus irmãos. Completamente, incondicionalmente, independente de quem ele tenha votado. Você consegue fazer isso? Então a lei está aqui declarada só para mostrar o quanto nós somos incompetentes em cumpri-la. É para isso. A lei é o raio-x da doença, ela não é a cura e a transformação para o seu coração pecaminoso. Ela só mostra e traz à tona o quanto você é pecaminoso. É para isso que a lei é. Então, não dá para a gente tentar ser mais justo e mais santo do que o que Jesus já fez por nós na cruz. Nós fazemos porque somos, não somos porque fazemos. E aí vem aquele engraçadinho, né? Aquela pessoa que quer burlar, aquela pessoa que quer achar o jeitinho e falou, então quer dizer se eu fazer o que eu quiser, eu continuo sendo santo e justo?
Sim. Aí a pessoa já abre um sorrisinho e fala, beleza então. E aí a pessoa usa aquilo de justificativa para continuar pecando, já que isso não muda o status de quem ela é para Deus. A pessoa usa a justificativa para continuar exercendo os seus desejos pecaminosos. O problema é que se você ouve até aqui, essa é só a primeira parte da mensagem do que é o Evangelho. De fato, isso é uma verdade. Mas você só acreditar nessa parte é um perigo muito grande para você viver a vida do jeito que você quer viver, dizendo, já que eu sou filho mesmo, já que eu sou amado mesmo, já que eu sou santo justo, eu não preciso fazer nada, nem bem nem mal, isso não muda quem eu sou para Deus, então eu vou continuar fazendo. Se você tem esse pensamento, a minha primeira pergunta para você é, será que você se converteu realmente? Porque a primeira pessoa que entende o que Jesus fez por você, ela entra em desespero de olhar para a ruína que ela poderia ter e para a salvação que Jesus fez sobre a vida dela. Ela olha para os pecados que ela comete, que ela não consegue parar de cometer, e ela olha para o que Jesus fez e como Jesus nos tornou santo e justo e filhos. Quando eu entendo isso, a minha primeira pergunta é, como eu posso viver da maneira que eu tenho que viver? Como eu devo viver como alguém que é santo, como alguém que é justo, como alguém que é amado, como alguém que é filho? Se você usa isso como uma liberdade para você continuar pecando, você não entendeu nada sobre o Evangelho, você está crendo errado, por isso o seu comportamento não vai mudar. Quando você crê da maneira correta sobre o que Jesus fez e sobre o que é o Evangelho, a primeira coisa que você entende é quem você é. E por você entender quem você é, você entende agora, como eu devo viver? Como uma pessoa santa vive? Como uma pessoa justa vive, como uma pessoa íntegra vive, como uma pessoa que teve a vida restaurada vive, como uma pessoa que é amada vive. Paulo, ele fala isso em Gálatas 5:13, ele já se adianta, ele imagina que as pessoas vão perguntar isso, ele fala o seguinte, olha, porque vocês irmãos foram chamados para viver em liberdade, não usem porém para satisfazer a sua natureza humana, ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor, pois toda a lei pode ser resumida neste único mandamento, ame ao seu próximo como a si mesmo. O que Paulo está falando para nós é o seguinte, olha, essa liberdade que você ganhou, e que liberdade é essa? É saber que se por acaso eu pecar, eu continuo sendo santo, justo e amado por Deus. Então não há culpa sobre mim. Eu não me limito em viver dessa maneira, porque eu sei quem eu sou. Eu posso viver e andar de cabeça erguida, porque eu continuo sendo santo, justo e amado. O que Paulo está falando, dessa liberdade de poder ter esse sentimento, essa sensação do qual você foi liberto, não pode ser uma liberdade para você fazer o que você quiser. É uma liberdade para você ser livre da culpa do pecado. Gente, quem já pecou aqui e se sentiu mal? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Você fica mal, você fala, cara, eu sabia que eu não tinha que estar fazendo isso, ou ter feito isso. Agora, quem aqui já não quis mais ler a Bíblia, ou orar, ou vir à igreja, ou ir para o PGM porque pecou? Levanta a mão. Todo mundo. A liberdade que nós lemos na palavra é que você pode viver todas essas coisas. Porque você não vai conseguir deixar de pecar. Mas agora você sabe quem você é, e quando você peca, claro que você fica triste. Mas eu continuo de cabeça erguida, não deixando que o inimigo fale aquilo que eu fiz, porque eu continuo sendo santo e justo. E eu busco mudar o meu comportamento para viver como alguém que é santo, justo e amado. E Paulo, nesse versículo 14, ele fala assim, olha, a liberdade que você ganhou, que não é mais essa culpa, é para que você ame aos seus irmãos. Aí você olha e fala, ué, mas antes eu não precisava cumprir a lei, agora Paulo está mandando eu cumprir a lei, que é amar os meus irmãos. Ele está falando que o primeiro ponto daquelas pessoas que entenderam quem elas são em Cristo, a identidade que elas têm, o maior desejo que brota no coração delas é obedecer à lei de Deus. A lei é a expressão daquilo que está no coração de Deus, e o resumo da lei é amar ao seu irmão. Paulo está falando o seguinte, que você entende quem você é, o seu maior desejo agora é cumprir toda a lei. Por mais que você sabe que você não vai conseguir, e em algum momento você tropeçar nela, você continua andando, de cabeça erguida. E o resumo da lei é amar ao meu irmão. Então, se há algo que você possa fazer para expressar quem você é, santo e justo, como comportamento, é amar ao seu irmão. É amar aqueles que estão à minha volta. O Evangelho, ele nos liberta não para que a gente viva de qualquer jeito, mas ele nos liberta para a gente viver livre
da condenação e da culpa do pecado. Se eu sei quem eu sou, a minha primeira pergunta é: como que eu posso viver dessa maneira? E a resposta é olhar a lei de Deus e seguir ela, mesmo que eu não consiga. Até porque, se você for conhecer alguém, ou se você for essa pessoa, e se você quiser pecar, você vai pecar. Não dá para impedir isso. Eu quero fazer errado. Você vai fazer errado. Você não consegue mudar isso. Você não consegue convencer alguém de não pecar. Se ela quer, ela vai. E eu queria dar um exemplo para vocês. Imagina que você está entrando num restaurante. E aquele restaurante tem uma placa ali assim: não fume. Não fume. Você, como é alguém que não fuma, você vai passar por aquela placa, e aquela placa não vai ter nenhuma preocupação sobre você, porque você não é aquilo. Você não fuma. Aquele placa dizendo que você deve ou não deve fazer, simplesmente não faz parte de quem você é. Você simplesmente não fuma. Essa é a pessoa que você é. Quando nós olhamos para a lei, se você é alguém que é santo e justo, sabe quem você é em Deus, aquilo que é pecado não faz nem sentido para você. Porque o seu maior desejo é cumprir aquilo das pessoas que sabem que elas são em Cristo, santos e justos e amados. Essa é a nossa nova natureza, isso é aquilo que nós cremos, e isso é o que muda e molda o nosso comportamento. Então Jesus nos trouxe libertação porque a gente nunca conseguiria. Não é o que nós fazemos que nos torna mais santo e justo, mas é o que Jesus fez na cruz. Nós fazemos porque somos. Nós queremos falar de Jesus, nós queremos vir à igreja, nós queremos vir no PGM, nós queremos ouvir da palavra, ler da palavra, jejuar, porque nós somos santos e justos e amados por Ele. Não para que a gente seja mais santo e justo e amado por Ele. A vida, ela é sim um conto de falhas, mas essa é só a vida daqueles que têm a crença errada de quem elas são em Cristo. Porque se você sabe quem você é em Cristo, você sabe que a sua vida vai ter falhas. Mas aí o conto da sua vida passa a ser um conto de alguém que é filho, amado, restaurado, santo, justo, que peca, que falha, mas que continua andando, porque sabe o que Jesus fez na cruz por você. E isso não muda o status de quem você é para Deus. Não é o que nós fazemos que nos torna quem nós somos. É o que nós somos que molda o que nós fazemos. Se em algum momento, e eu queria finalizar e orar com você, o inimigo se levantou e falou quem você não é, e você creu nisso e deixou que isso dominasse a sua vida e te paralisasse para as coisas que Deus tinha para cumprir para você, esse é o momento de orar ao Senhor e se colocar e falar: Espírito Santo de Deus, Abba, venha sobre mim e relembre ao meu coração e à minha mente aquilo que eu sou em Cristo, para que eu possa andar dessa maneira, para que eu possa andar como justo e santo, para que eu possa andar como alguém que faz a diferença, para que eu possa andar fazendo o bem e amando as pessoas e os meus irmãos que estão à volta. E se você era alguém que não entendia isso, esse é o momento de falar: Deus, eu quero viver essa nova natureza, porque eu não sou mais uma pecadeira. Nesse momento eu sou santo e justo e amado pelo Senhor. Se nós entendermos como igreja o que nós somos em Cristo, não tem absolutamente nada que possa nos parar. A única pessoa que para o mover de Deus sobre o que Ele quer fazer na vida das outras pessoas é nós entendermos quem nós não somos em Cristo. É nós entendermos que nós não somos justos ou não somos santos. Mas quando nós entendemos isso e andamos à altura disso, nós podemos ser usados por Ele, cumprir aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. O meu maior medo é um dia encontrar ao Pai e Ele olhar para mim e falar: você poderia ter vivido tantas coisas maiores. Você poderia ter sido usado mais por mim, você poderia ter fluído mais no meu espírito, você poderia ter abençoado centenas de pessoas, você poderia ter alcançado gerações, alcançado países, você poderia ter transformado a vida de pessoas e impactado uma nação, você poderia ter feito coisas incríveis se você pelo menos soubesse
quem você era através de mim. Esse é o meu maior medo. Esse é o maior desespero. Então, quando o inimigo se levanta e fala coisas sobre mim que eu não sou, dizendo que eu sou um impostor, dizendo que eu não deveria estar aqui na frente pregando, dizendo que eu não poderia ser líder ou supervisor, eu olho para a cruz de Cristo e eu lembro, Jesus, o Senhor foi santo e justo, isso foi derramado sobre mim, e eu sou santo e justo, eu posso viver à altura disso. Então, me coloco na posição de quem eu sou como filho, e eu caminho à altura disso. E eu não deixo que o medo me paralise, não deixo que o inimigo me paralise, eu não deixo que as pessoas dizerem aquilo que eu faço é quem eu sou, me paralise. Eu sei quem eu sou filho amado, justo, resgatado, santo, e nada que eu faça vai mudar isso, e nada que eu deixe de fazer vai mudar isso, mas hoje eu quero me entregar nas mãos de Deus e viver aquilo que Ele tem para mim, não porque aquilo vai mudar quem eu sou, porque eu já sou isso, mas porque eu quero viver dessa maneira. Deus tem algo especial para cada um de vocês, eu não tenho dúvida. Isso não é uma frase feita de um pregador, é que realmente Ele tem. Você está vivo aqui, você nasceu e você respira, porque Ele tem algo para você. O que Ele está nos comunicando essa noite é, para você viver isso, você precisa saber quem você é. Para você viver isso, você precisa entender e crer da maneira correta, para que o seu comportamento seja da maneira correta. Fica de pé no seu lugar. Eu quero convidar você, vim aqui na frente para nós orarmos juntos. E você que falou assim, olha, o inimigo tem falado coisas a meu respeito, naquilo que eu faço. Ou algum dia eu deixei de acreditar da maneira correta, isso mudou o meu comportamento, eu paralisei, eu não faço mais. Eu quero te chamar aqui na frente para a gente orar junto, porque nesse momento, Deus Ele quer trazer uma nova identidade de quem você é para Ele. E confirmar no seu coração, através do selo do Espírito, de que você é filho, filha, amada, restaurada, alcançada por Ele, alguém que vai ser guiada pelo Espírito, alguém que vai ser uma pessoa justa e santa e vai poder caminhar à altura daquilo que Ele tem para você. Eu quero te convidar aqui na frente para a gente poder orar junto e mais uma vez entregar a nossa vida a Cristo. E que você nunca se esqueça disso. E que você nunca deixe que o inimigo fale sobre você. E que você nunca deixe se enganar que o seu próprio esforço vai poder mudar quem você é em Cristo. Porque você já é santo, justo, amado, justificado, restaurado, redimido, transformado pelo que Ele fez na cruz. Vem aqui na frente para a gente orar juntos. Livre enfim será, sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, tu
és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Oh, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Pai, nós queremos nesse momento, Pai, mais uma vez dizer que nós pertencemos ao Senhor. Nós já sabemos disso, Pai, mas queremos declarar para que a nossa mente, o nosso coração confirme isso, Deus. Nós sabemos quem nós somos no Senhor. Nós somos filhos amados, justos, santos, resgatados, redimidos, transformados, restaurados, Pai. Isso é quem nós somos. Não é que nós vamos ser o que nós fomos porque pecamos. Isso é quem nós somos no Senhor. Então que cada um aqui viva uma vida de alguém que é santo, de alguém que é justo, de alguém que é amado. Cada um viva uma vida à altura daquilo que nós somos, a identidade que nós temos no Senhor. E não seja mais uma vida com contos de falhas, mas uma vida de contos de maravilhas que serão feitas através das nossas mãos sendo usadas pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode ficar de pé e voltar para o seu lugar. Antes de terminar esse momento, eu não posso deixar de falar. Se você está aqui essa noite e você não conhece a Jesus, e você está pensando, nossa, eu fiz uma coisa terrível, isso Ele não pode perdoar. O que eu quero comunicar para você é que Ele já perdoou e Ele já morreu por isso, e você já é santo, justo e amado. E eu quero fazer um convite para você, para que você entregue a sua vida a Jesus. A notícia, quando você entregar a sua vida para Jesus, é que talvez ela não melhore, mas eu tenho certeza absoluta, por mais que seja uma contradição, você vai viver os melhores anos da sua vida, vivendo para Ele, como alguém que foi santo, justo e amado por Ele. Se tem alguém aqui essa noite que não conhece a Jesus e fala, eu quero ser amado, eu quero ser filho e filha, levante a sua mão no seu lugar que eu quero orar por você. Se tem alguém aqui essa noite que não conhece Jesus e quer entregar a sua vida para Ele, levante a sua mão no seu lugar que nós vamos orar juntos e a sua vida vai ser transformada para sempre. Amém. Amém, 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 amém. Meus irmãos, vamos aplaudir ao Senhor pela sua palavra que nos toca, nos transforma todos os dias, em nome de Jesus, amém.